Olá, Shalom, seja bem-vindo ao canal Escatologia Fácil com Israel. Eu sou Israel e é um prazer imenso estar aqui com você para mais um debate das Escrituras. Hoje iremos falar sobre o início e o meio. Fique conosco. Geralmente, quando lemos a Bíblia, nós temos uma compreensão parcial. Afinal de contas, está escrito em nossa língua, em nosso idioma, e nós temos a identificação parcial dessa informação. A informação só se torna completa quando nós montamos um grande quebra-cabeças, conhecido na Bíblia como a revelação de Isaías, no capítulo 28, nos versos 9 e 10, onde o Senhor diz exatamente assim: A quem, pois, chegará o conhecimento? A quem se dará o entendimento da palavra? Porventura, aquele que foi desmamado, arrancado dos seios? Não, diz as Escrituras. Antes será mandamento mais mandamento, mandamento e mandamento, regra mais regra, regra e regra, um pouco aqui e um pouco ali. Essa identificação dada pelo profeta Isaías é o mesmo que dizer que o Senhor escondeu de alguma forma algumas informações nas Escrituras para aqueles que se interessam pelo seu reino. Então a Bíblia, embora seja um livro de fácil compreensão, porque está na nossa língua, não foi sempre assim. Durante muito tempo, os papas fecharam as portas para a leitura da Bíblia na língua do povo e para a missa sendo rezada na língua do povo. E só depois da Reforma Protestante, e muito tempo depois, a Bíblia chega às mãos das pessoas pela língua e pelo idioma que falam. Fato é que, ainda que esteja em nossa língua, nem sempre compreendemos a totalidade desses fatos. O que dizer, por exemplo, sobre um Deus que revela tudo e a ciência começa a contrapor-se a esse Deus? Geralmente há uma ideia de que há um combate entre duas forças. A ciência combate a religião e a religião combate a ciência. Mas não é bem assim. Quando entendemos bem as Escrituras, nós vamos compreender que a ciência não vai se colocar contra a fé, porque o Senhor nosso Deus deu todas as informações necessárias e importantes para a compreensão da fé. Então, o que dizer sobre a teoria do Big Bang ou a teoria da presença dos dinossauros aqui no planeta em milhões de anos atrás? Ou o que dizer sobre a teoria que afirma a idade da Terra, e ela passa, obviamente, do período que está escrito na Bíblia? O que dizer se nós compreendermos o que aconteceu realmente, o que a Bíblia relatou de fato? Não vai nos causar espanto nenhum a informação da ciência. Talvez a ciência esteja equivocada em algumas datas, mas a forma como se aplica a interpretação de que, de fato, muita coisa aconteceu e nós não sabemos tudo que está na Bíblia, é um fato real. Então, baseado nessas dúvidas, nessas preocupações, nós queremos falar sobre o início e o meio. Do que me refiro? Me refiro ao livro de Gênesis, no capítulo 1, entre os versos 1 e o verso 2, onde se lê exatamente assim: No princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia. Esse texto parece não ser muito esclarecedor numa leitura simples, mas há um abismo entre o versículo 1 e o versículo 2 do livro de Gênesis. Esse abismo se dá pelos acontecimentos que não estão revelados, mas estão apresentados na Bíblia, de uma forma clara e direta. Mas não estão revelados no sentido de datação, como e quando, de que forma foi feito tal atuação. Vamos então entender melhor o início e o fim? Então vamos começar com a leitura de Gênesis 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Agora o verso 2. A terra estava sem forma e vazia. No hebraico, essa palavra apresenta a ideia de que estava no sentido de que se tornou sem forma e vazia.
Em hebraico, no versículo de número 2, está escrito um verbo muito importante, raiar. E o que significa raiar? Significa tornou-se, transformou-se ou veio a ser. Então, o que a Bíblia está dizendo entre o verso 1 e 2 é que a terra foi criada e ela veio a ser uma terra desabitada, uma terra sem forma. E tudo isso agora vai fazer sentido quando lemos passagens como, por exemplo, de Isaías, que diz o seguinte, no capítulo 45. Verso 18. Pois assim diz o Senhor que criou os céus, Ele é Deus, que moldou a terra e a fez, Ele fundou-a. Não a criou para estar vazia, mas a formou para ser habitada. Ele diz, eu sou o Senhor e não há outro. O Senhor não fez a terra para ser desabitada, e tampouco sem forma. A palavra raiar, ou verbo raiar, confirma que o que aconteceu foi algo destrutivo nesse planeta e a Terra foi reorganizada, refeita, reestabelecida. Então agora nós temos que encontrar o que houve com a Terra. Os cientistas dizem que a Terra passou por uma catástrofe universal, fez parte de uma catástrofe universal, onde os elementos se expandiram em uma teoria chamada Big Bang, a grande explosão cósmica. Também a Terra parece ter passado, há alguns milhares de anos atrás, por uma catástrofe que levou à morte os então habitantes desse planeta, que eram os dinossauros. Sendo uma ou outra afirmação, nós acabamos por encontrar uma razão para a ciência acreditar que a Terra viveu algum tipo de catástrofe. Logo, a teoria que afirma que a Terra viveu por essa catástrofe nas Escrituras parece encontrar grande reforço e grande apoio estrutural, apoio linguístico, apoio cultural da Bíblia do Velho Testamento e também apoio no que diz respeito à tradução das palavras e apoio quanto à história da destruição entre o verso 1 e o verso 2. Quanto tempo levou essa destruição para a reforma, desde a destruição até a reforma? Não se tem ideia. Pode ter levado anos, minutos, segundos, bilhões de anos. A Bíblia não é clara quanto a isso, mas ela aponta a razão da destruição. E a razão da destruição, do versículo 1 para o 2, colocando um hiato de tempo que nós não conseguimos medir, se dá pelo levante de Satanás. Em Apocalipse, no capítulo 12, a palavra de Deus diz que ele levantou no céu e se levantou contra o Senhor Deus eterno, e ele disse em seu coração que ele seria alguém muito poderoso, e ele foi derrotado. Vamos acompanhar a leitura de Apocalipse, capítulo 12. Assim nós encontramos o relato de Apocalipse 12. Houve batalha no céu, verso 7 de Apocalipse 12. Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão e batalharam o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. Foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo, e foi precipitado à terra, e os seus anjos foram lançados com ela. Houve uma derrota de Satanás e ele estava em algum lugar onde ele afirmou que desejava subir. É exatamente essa a afirmação bíblica. A terra vai sofrer de alguma forma ao ataque, ou a guerra, ou a batalha travada entre Satanás, os seus anjos e os anjos do Senhor Deus. No capítulo de número 14, está apresentado no livro de Isaías a verdade sobre esse fato. A partir do verso 12.
Como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alvorada! Como foi atirado à terra, você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração: subirei aos céus e erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Mas às profundezas do Sheol você será levado e irá ao fundo do abismo. Os que olham para você admiram-se da sua situação e a seu respeito ponderam: é este homem que fazia tremer a terra, abalava os céus, abalava os reinos, fez com que o mundo fosse um deserto e conquistou cidades, e não deixou que os seus prisioneiros voltassem para casa? É esse que aprisionou demônios com ele, que aprisionou anjos da rebelião com ele? Nós estamos falando de Lúcifer. E o que a palavra de Deus está dizendo é: eu te vi cair, estrela da manhã. Ele cai como uma estrela cadente, como um brilho, ele deixa de ser luz e passa a ser trevas. Mas diz a palavra do Senhor que ele está em algum lugar no céu, mas não necessariamente na morada eterna. Porque sabemos existem 5 céus físicos apresentados na teologia do Velho Testamento do judaísmo e 2 céus espirituais. Um deles se chama regiões celestiais e o outro se chama morada eterna. E porque temos a convicção de que isso não aconteceu, de fato não houve um avanço do inimigo nesse sentido. Ele sobe, ele deseja subir, porque ele está em algum lugar dentre os céus e as regiões celestiais. Separado pelas regiões celestiais, ele está distante do trono de Deus. Quando ele diz: subirei até os céus e farei o meu trono, ele está dizendo e afirmando que ele está em algum lugar que não era os céus, morada eterna de Deus, mas estava em alguma outra realidade em que o céu aparece. Então nós vamos agora ler Ezequiel capítulo 28, que também vai falar um pouco sobre as artimanhas e as artes de rebelião promovida por Lúcifer. Abrindo parênteses, nós não devemos mais chamá-lo de Lúcifer, porque Lúcifer significa luz te acompanha. E hoje ele é trevas, ele é conhecido como diabo ou Satanás. Então o que diz Ezequiel 28, no versículo de número 13? Estavas no Éden, jardim de Deus, de toda pedra preciosa, enfeitavam-se as tuas roupas. Ele estava no Éden, esta é a afirmação. Satanás estava no Éden. Quando diz a palavra do Senhor, ele foi criado em unção para ser um guarda que protege a presença gloriosa do Senhor, mas, de alguma forma, ele se levanta contra o Senhor Deus eterno. Diz então a palavra do Senhor no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 28, no versículo 16. Por meio do seu amplo comércio, você encheu o seu interior de violência e pecaste contra Deus. Por isso eu te lancei humilhado para longe do monte de Deus, e o expulsei, ó querubim guardião, no meio das pedras afogueadas. Seu coração se tornou orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu atirei à terra, fiz de você um espetáculo diante dos reis. Eu o atirei à terra, essa é a afirmação do Senhor. No hebraico existem 2 palavras para terra. Uma é Adamar, aquela que constitui-se da areia, do barro da terra, de onde o Senhor tirou matéria-prima para fazer o corpo humano. Por isso o homem se chamou, o primeiro homem, Adão, porque ele foi tirado do Adamar. Mas a segunda palavra é Eretz, que quer dizer ou apontar para a terra de Israel. A palavra do nosso Deus está dizendo que ele foi atirado sobre o Adamar. Ele foi atirado sobre a terra, sobre o planeta Terra. E essa destruição veio sobre ele. E o Senhor fez cinzas debaixo dos seus pés. Então veja o que a Bíblia está dizendo. O Senhor fez cinzas debaixo dos pés de Satanás. Se ele estava em algum lugar que a Bíblia chama de Éden e também de Adamar, nós estamos falando que ele estava aqui, quando ele desejou tirar o trono de Deus e assumir o seu lugar. A sua rebelião não deu certo, obviamente. Ele não teve sucesso,
no que ele foi lançado profanado, ou seja, amaldiçoado, sobre a terra. E os seus anjos, que são agora chamados de demônios, foram aprisionados ou limitados em seu poder de ação, enquanto outros foram aprisionados e reservados para o tempo da eternidade, o tempo da grande tribulação. Enquanto outros foram aprisionados e guardados para o tempo da grande tribulação. É assim que nos afirma a carta de Judas. Então veja o que aconteceu. A terra foi criada em Gênesis 1, verso 1, já com o entendimento do Senhor de que tudo iria acontecer como tem acontecido. Entre o versículo 1 e 2 há um abismo de tempo, onde o Senhor não relata o tempo, porque para ele 1000 anos é como um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como uma fração de segundos que Deus perde. Não há nenhuma relação que possa aprisionar o Senhor ao tempo, então as coisas estão dentro do tempo Kairos. Aprendemos que, em Isaías capítulo 14, há uma afirmação de uma precipitação, de uma ação do Senhor de vitória sobre Satanás que caiu aqui na terra. Segundo Ezequiel capítulo 28, ele estava no Éden e caiu na terra quando foi tirado do seu posto. Mas agora também diz o profeta Jeremias, no capítulo de número 4, nos versos 23 em diante. Olhei para a terra, e ela era sem forma e vazia. Para os céus, e a sua luz tinha desaparecido. Olhei para os montes, e eles tremeram. Todas as colunas oscilavam. Olhei, e não havia mais gente, nem ave no céu. Tudo tinha fugido em revoada. Olhei para a terra fértil, e era um deserto. Todas as cidades estavam em ruínas por causa do Senhor, por causa do fogo da sua ira. O que nós estamos encontrando aqui, então, não é apenas o relato de que Deus fez, mas o relato que é apontado em Gênesis capítulo 2, verso 4. Estas são as origens dos céus e da terra. O Senhor está falando sobre acontecimentos que trouxeram a este planeta grande destruição. A queda do Lúcifer trouxe destruição a esse planeta. Então nós podemos concluir que o inimigo esteve aqui quando tudo aconteceu, a sua revolta aconteceu. E o Senhor destruiu aquilo que estava debaixo dos seus pés, ou seja, o planeta Terra. O que nos leva ao entendimento de que o inimigo tem uma revolta no seu coração contra aquilo que é a imagem de Deus que o humilhou, que o destronou. Por esta razão, ele está se levantando contra todos os homens. Uma vez que não pode atingir ou tocar em Deus, ele então toca nos homens. Espero que você tenha entendido que a criação sofreu um trauma histórico e esse trauma remonta à ideia de um caos original trazido por causa da rebelião de Lúcifer. Fique com nossos estudos e em breve iremos nos ver. Shalom.